Olá, hoje, dia 13 de julho de 2011, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Em nossos estúdios hoje temos a honra de receber o nosso convidado para falar sobre o tema marketing jurídico, o senhor Alexandre Mota, que é especialista em marketing jurídico e apresentador do programa Conversa Legal, aqui mesmo pela Just TV, toda quinta-feira às 17h15. Como vai? Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Luiz. É um prazer aqui estar no seu programa. Obrigado pelo convite. E uma boa noite a todos os internautas que estão nos vendo. E sobre o nosso tema, marketing jurídico, o nosso radar jurídico. Produção. Que tipo de advogado você é? Que tipo de advogado você quer ser? Alexandre Mota, sobre marketing jurídico, o que pode mudar a vida de um escritório de advocacia ou de um advogado? Como que pode ser o advogado sem o marketing jurídico e depois do marketing jurídico? O que o marketing jurídico pode fazer pelo advogado ou o escritório de advocacia? Olha, sou muito tendencioso para responder isso, né? Mas eu acho realmente que o marketing jurídico muda a vida completamente do escritório, né? A gente acabou de ver aí um vídeo que mostra um advogado desestruturado e um pouquinho mais estruturado, né? Então, o marketing jurídico, o que ele traz? Ele traz uma certeza de estar estruturado perante um mercado que você gosta e quer ser conhecido, né? Então, o marketing jurídico, ele traz uma fase que a gente chama de estruturação, onde você cria ou mantém ou melhora a sua imagem corporativa, que é o que o mercado vai perceber de você. Eu vejo muitos escritórios, viu, Luiz, que acham que tem uma imagem corporativa, uma imagem passada para o mercado de uma maneira correta e não acontece, o mercado não percebe isso deles. Então, o marketing jurídico traz hoje, principalmente, lógico, a gente vai falar aqui sobre outras coisas, né? A gente vai falar sobre código de ética, provimento 94, mas exatamente. Principalmente a imagem. Sobre essa questão, Alexandre, é o que eu gostaria de lhe perguntar. É meio complicado falar de marketing para advogado quando ele tem no seu Estatuto da Advocacia e da OAB, a Lei Federal 8.906 de 94, lá no seu artigo 34, o inciso 4, que diz o seguinte: constitui infração disciplinar, angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Como é que pode o advogado se relacionar com, vamos chamar, mercado, através de um profissional da área de marketing? Pois é. Sem Luiz, que ele vá infringir esse dispositivo disciplinar. Realmente é uma coisa bem complicada hoje.
né? A gente tem que respeitar o Código de Ética, o provimento 94, mas eles realmente falam que você não pode manter uma comunicação com o mercado. Então, qual que é a sua saída? Lógico que a gente hoje não pode ficar cego para o mercado que a gente precisa conhecer, a gente precisa desenvolver novos negócios. Essa é uma realidade. O escritório não pode abrir suas portas, colocar uma placa e ficar esperando o cliente aparecer, né? Então, qual que é a saída? É trabalhar o marketing, primeiro de estruturação, que nem eu falei, criando sua imagem corporativa, e depois de relacionamento e levar informação para o mercado. Então, eu vou citar aqui uma das 50 ferramentas de comunicação para marketing jurídico, seria, por exemplo, as palestras, né? Outra seria os artigos, tudo isso levando informação para o mercado. Então, consequentemente, você escreve um artigo, o mercado vê o seu artigo, começa a entrar em contato, começa a visualizar a sua opinião em cima de determinados pontos. Mesma coisa para palestra, mesma coisa com o networking que você vai desenvolver em redes sociais, em ações sociais, né? Então, a verdade é que a gente não pode sair vendendo para o mercado. A gente não pode fazer isso. Ponto final. Só que a gente pode, sim, criar relacionamentos e levar informação para esse mercado. Tem também, no Regulamento Geral da OAB, uma série de vedações para o advogado. O advogado, por exemplo, ele não pode fazer propaganda em rádio e televisão. Como é que se pode fazer um trabalho de marketing com o escritório de advocacia com restrição de ferramentas de comunicação tão importantes e tão abrangentes quanto a televisão e o rádio? Você sabe, Luiz, que essa é uma das principais reclamações que eu tenho, que os advogados comentam para mim em cima do Código de Ética, né? As duas ferramentas, as principais, rádio e TV, são indisponíveis para o advogado. Eu não posso veicular o meu trabalho através delas. E não pode mesmo, e esse é um ponto decisivo. O que a gente pode trabalhar, que nem eu comentei as palestras, que nem eu comentei os artigos, é sim usar espaços como aqui o programa, né, como o meu programa, o Conversa Legal, para levar essa informação ao mercado, né? Existem tópicos aí que as assessorias de imprensa e as mídias estão precisando saber, precisam ter advogados focados em determinados pontos, e você precisa se deixar disponível ao mercado para ele buscar você, sendo você um especialista naqueles determinados pontos. Tá? Hoje a palavra especialização é uma tendência totalmente aí no mercado. Alexandre, com o advento da internet, muita coisa mudou em relação ao Estatuto da Advocacia, não, em relação ao Regulamento Geral da OAB. Porque essa vedação ético-disciplinar já existia desde 1963, salvo engano, já estava na Lei Federal 4.215. O Regulamento Geral e a resolução do Conselho Federal fizeram alguma restrição em relação à utilização do serviço virtual da internet? Dos sites, redes sociais, você está comentando? Isso. Não, eles permitem o uso do site, né? E as redes sociais vieram um pouquinho depois, né? Então foi liberado esse uso do site, desde que moderadamente, desde que levando o institucional do escritório, as informações que eu comentei. Então você pode, dentro do seu site, colocar artigos, você pode colocar informação para o mercado, as suas áreas de atuação. Você não pode fazer uma série de coisas que colocar lista de clientes, né, que infelizmente hoje as pessoas não entendem que não pode fazer alguns tipos de pontuamento dentro do site, mas no geral, se você está levando o que é o seu escritório, o institucional do seu escritório, e levando informações para o mercado, artigos, eventos, enfim, informação realmente, você pode. E isso depois, quando as redes sociais começaram a virar uma ferramenta efetiva de contato com o mercado, isso na verdade foi um paralelo. O site é igual redes sociais. Você está num ambiente virtual onde você está levando só informação e não venda efetiva para o mercado. Existe uma situação muito interessante, que é essa que você mencionou, Alexandre, de que tem alguns advogados que reclamam dessas restrições à publicidade na OAB. Mas se você observar bem, inclusive o percentual de aprovação de bacharéis em direito nos exames de ordem, né, que é o que faz a diferença entre um bacharel em direito e um advogado, é a inscrição na OAB. Ele tem que fazer o exame de ordem, passar no exame de ordem para se tornar advogado.
como se ele quiser ser, esse bacharel em Direito, quiser ser, por exemplo, magistrado, ele tem que prestar concurso público com magistratura. Se ele quiser ser promotor de justiça, ele tem que prestar concurso público no Ministério Público. E é justamente essa prova, esse concurso, que diferencia o bacharel em Direito dos outros profissionais. E o que acontece é que, se esse número de reclamações que você está recebendo deve ser em razão da falta de conhecimento das razões pelas quais o Conselho Federal da OAB, na sua resolução, estabeleceu essas restrições. Por exemplo, entendo eu que se um internauta passar por um escritório da advocacia ou acessar um site onde está dizendo ali, escritório da advocacia simplesmente, e especialidade ali, o que ele faz, né? Vamos supor que está ali uma placa ali escrito causas civis, trabalhistas e criminais. Eu diria para você que eu suspeitaria de que nesse local, nesse anúncio dessa placa ou do site da internet, por trás não deve ter um profissional da advocacia, deve ser alguém que não seja inscrito na OAB. É uma das razões pelas quais o Regulamento Geral da OAB exige que, quando você vai fazer um anúncio, tenha que ter o nome completo do advogado ou o número de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil. Aliás, e o número de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, porque você vai ter certeza de quem está por trás daquele anúncio é um profissional e não alguém que esteja praticando ilegalmente o exercício da profissão. Essas reclamações que você ouviu, você percebe que há esse senso de razão pela restrição ou não? Na verdade, eu concordo com o que você está comentando. Eu acho que é importante a gente ter os advogados capacitados, passando no exame da ordem, né? E concordo também que a placa seria muito suspeita aí, né? Para a gente correr atrás e ver que a gente não tem um profissional capacitado ali. Mas essas reclamações que eu recebo também do advogado, que tem o seu escritório, tem o seu número na OAB, né? Ele se vê podado, na verdade. Ele se vê com dificuldade de acessar um mercado, ou pelo menos não tem um conhecimento aí do marketing jurídico, para acessar um mercado que ele gostaria de ter um relacionamento, né? Então, ele tem esse tipo de reclamação, eu percebo, mas ele também tem a reclamação dele achar que ele está incapacitado, impotente perante várias ferramentas de marketing e as ferramentas permitidas no marketing jurídico. Alexandre, antes da internet, né, os escritórios ficavam só com essas placas, né, os advogados ficavam só com essas placas na sua sede, do seu escritório de advocacia, ou na própria, às vezes, até na própria residência do advogado. Atualmente não. Atualmente tem internet, tem anúncio em jornal, anúncio em revistas, né? E o que acontece, o que a gente percebe, é que para os advogados mais antigos, isso não é uma restrição, essa restrição não os incomoda, porque a grande parte da clientela desses advogados vem através do conhecimento desses próprios advogados ou dos clientes para quem esses advogados já fez um bom trabalho e recomenda esse escritório de advocacia. É o que popularmente se conhece como boca a boca. Agora, eu me preocupo em entender o que acontece com os novos advogados, os recém-inscritos. Como é que eles podem se estabelecer, como eles podem criar um novo escritório sem utilizar um marketing? Como é que um cidadão vai saber que aquele advogado está naquele local e que ele pode realizar aquele serviço jurídico pelo qual o cidadão está precisando? Você comentou uma coisa interessante aí, que são as indicações, né? A indicação hoje, eu comento isso inclusive nas palestras, tem muito escritório, esses antigos que você comentou, que baseia todo o seu marketing, como se fosse uma estratégia e não uma tática, as indicações. Então, ele não utiliza um planejamento de marketing, ele se baseia no trabalho de ganhar mercado através das indicações. E eu comento, escrevi até um artigo chamado Indicação, um dia ela acaba. Porque fisicamente ela vai acabar um dia. Se você se basear só nela, você acaba perdendo o mercado. Então, qual que seria
uma ação inteligente de marketing. Continuar com a sua indicação, porque indicação é muito mais do que o marketing trabalhado. A indicação é muito mais fácil você ganhar a clientela com indicação do que com marketing efetivo sendo trabalhado, mas paralelo às indicações, você trabalhar um marketing efetivo para você começar a ter conhecimento no mercado, ter relacionamento no mercado. E aí você me perguntou desse advogado novo. O advogado novo geralmente não tem a indicação, né? Ele não tem essa clientela falando do bom trabalho dele. O que ele tem que fazer? Ele tem que realmente usar as ferramentas hoje. Hoje, o advogado e o escritório em si, ele é muito visualizado virtualmente, né? Ele é visto pelo site, ele é visto pela newsletter, né, que ele envia aí para o seu mailing dos clientes e tal. Então ele é visto mais virtualmente. Então ele tem que investir nessa imagem corporativa que ele tem que projetar no mercado. E muito escritório, às vezes tem os advogados novinhos, né, vamos dizer assim, e ele se projeta de uma maneira que o mercado compra ele como experiente, né? Não é um vender uma imagem ruim, mas é vender uma imagem estruturada e sólida. Então, eu diria para o novo advogado para ele se vender, né? Vender, eu coloco entre aspas, de uma maneira estruturada, organizada e especializada. Especializada, que nem eu falei, é realmente a bola da vez. Você tem que ser especializado. Do mesmo jeito que eu não sou marketing, eu sou marketing jurídico, você deveria, como advogado, ter uma especialização no mercado. Alexandre, em relação a essa questão de como se procurar um advogado, tem muito internauta que tem essa dificuldade, não sabe como procurar o advogado. Você está me dizendo que há uma tendência a se procurar o advogado mais experiente, a razão pela qual você está dizendo que os advogados, os mesmos os recém-inscritos na ordem, procuram demonstrar uma certa experiência. Eu pergunto, os advogados recém-inscritos, como é que eles podem demonstrar a experiência? E como é que pode, né, numa outra pergunta, como é que pode o cidadão que não conhece nada do direito saber quem é o profissional experiente? Perfeito. Então, o que eu vejo no mercado hoje? Eu vejo que mesmo você sendo advogado novo, né, você pode ser especializado. Então, existem áreas do direito que estão sendo criadas agora, né? Se a gente falasse 10 anos atrás, ninguém saberia falar sobre direito eletrônico, né? Então, áreas do direito estão sendo construídas e criadas agora. Você, como advogado novo, e voltando à palavra especialização, você pode sim ser um advogado novo especializado em determinado ponto do mercado. E o mercado, tendo a necessidade deste determinado ponto, vendo você como especialista, ele vai te procurar, independente da sua experiência de 10 anos, 20 anos. Tá? Por quê? Porque você estudou os assuntos, você sabe do que está falando. Eu sempre brinco, viu, Luiz, aquela coisa do especialista na perna direita e o na perna esquerda, entendeu? Se eu estou com problema na perna direita, eu vou no especialista da perna direita, independente da idade dele, mas ele é especialista, ele estudou para aquilo, ele só sabe, não só sabe, mas ele sabe fazer aquilo lá muito bem. Pois é, essa questão da divulgação do marketing jurídico, eu não sei muito bem da realidade dos advogados que estão começando, mas eu vejo da dificuldade hoje do mundo, não digo dificuldade, eu vejo da diversidade, da mudança da atuação do advogado de 15, 20 anos atrás para o advogado de hoje. Hoje, muitos tribunais estão disponibilizando o acesso virtual. Você pode peticionar daqui de São Paulo, em qualquer cidade do Nordeste, do Sul, né? Através de fax, do correio, ou mesmo por peticionamento eletrônico, né? Existe nas cédulas de identidade do advogado um chip, onde o advogado tem ali, quando ele requer isso para seccional onde ele está inscrito, ele tem ali uma identificação virtual, uma identificação digital, que ele pode assinar uma petição nos tribunais lá de Brasília, nos tribunais de qualquer país. Ele pode advogar no Brasil inteiro, sem sair do seu escritório. Então, eu diria que a clientela hoje do advogado,
não é mais em volta do escritório dele, né? Ela se universalizou. E eu pergunto, como é que isso pode ser feito? Como é que pode o advogado dizer estou aqui, né? Para quem está a mais de 1.000 quilômetros de distância, se não pode usar o rádio, a televisão, a internet seria essa alternativa? Com certeza, não tenha dúvida. A internet hoje é o nosso... Né, quem que vive hoje sem internet, na verdade? Então, com certeza, eu concordo com tudo isso que você comentou sobre essa globalização do advogado, essa parte eletrônica, né, do escritório está cada vez mais moderno. Eu vejo que o advogado novo ele tem uma tendência a transformar o escritório mais facilmente nessa parte moderna, mas eu vejo também que hoje o mercado não é mais local, que nem você falou, não está em volta do escritório. Ele pode sim se projetar e e captar clientes, não gosto de usar essa palavra, né, já que a gente está falando código de ética, mas ter relacionamento com o Brasil inteiro e às vezes até o mundo inteiro. Então hoje existe parcerias internacionais, inclusive, entre escritórios brasileiros, pequenos e médios, inclusive, não é o grande só que está fazendo alianças internacionais, não. O pequeno e o médio também está evoluindo para isso. Assim como, né, muitas discussões estão acontecendo da invasão dos advogados no nosso país. Os americanos, os franceses estão invadindo o nosso país. Eu não diria invadindo, eu diria parcerias colaborativas internacionais hoje. E acontece realmente. Eu gostaria de saber uma coisa, Alexandre, em relação ao internauta. Como é que o internauta pode diferenciar um bom advogado para aquela causa que ele precisa, ou se qualquer advogado serviria para aquela causa específica que aquele internauta tem? Mas a resposta a essa pergunta eu gostaria que você respondesse depois dos nossos comerciais. Perfeito. Produção, um intervalo, por favor. Adorei o Saúde Não Tem Preço. Remédios para hipertensão e diabetes de graça na rede. Aqui tem Farmácia Popular. Dias melhores para você e para todos os brasileiros. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. Estamos de volta aqui com o Jurídico News, né? Estamos falando hoje sobre o tema marketing jurídico e o nosso convidado dessa noite é Alexandre Mota. E no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar que foi a seguinte: Alexandre, como é que o internauta pode identificar qual que é o melhor advogado para a causa dele, específica que ele tem? Ou qualquer advogado serviria para qualquer causa de qualquer internauta? Não, a verdade é que existe o advogado certo para a causa certa, né? Então, se você só tem disponibilidade de avaliar esse advogado através do site, por exemplo, você precisa, ou da internet, vamos falar internet, não só o site, você precisa levar em consideração alguns pontos. Coloque o nome dele no Google, vê o que aparece, vê se esse cara está gerando dentro do site dele artigos sobre aquela área, vê se esse cara já ganhou causas daquela área. Se o cara não tem artigo, se ele não ganhou causa, se ele não está em evidência no mercado virtual, Google, o site dele, a newsletter, se ele não tem esse tipo de bagagem para mostrar para o mercado, provavelmente ele só está falando que faz a área, mas ele não tem uma experiência muito grande. Então, se você comparar dois sites, um que o cara está falando exatamente aquelas coisas, ele aparece em entrevista, ele aparece no Migalhas, ele aparece em Conjura, ele aparece em um monte de site falando sobre aquilo lá, esse cara com certeza ele tem uma experiência muito maior do que o outro, que não apareceu em lugar nenhum, não tem artigo, só simplesmente está falando que faz a área, mas ele não comprova nada. Alexandre, uma boa dica para o internauta que está precisando contratar um advogado. Mas eu tenho escutado dizer que entre uma propaganda
e uma indicação de um amigo, de um parente sobre um advogado, o internauta fica mais tendencioso a contratar aquela pessoa que lhe foi indicada por quem ele conhece. É verdade isso? É verdade. Olha, é aquela coisa, você compartilha a experiência de outra pessoa, né? Você está usando, né, a experiência que a pessoa está te indicando, ela já vem como bagagem, já vem como aquela bagagem emocional e física, inclusive, de ter um parceiro, né, para aquilo lá. Então, é muito mais fácil você contratar um dentista que já atuou com o seu amigo e seu amigo está feliz com a atuação dele, ou um médico e um advogado, do que você bater na porta de alguém ou você pesquisar na internet. Então, que nem eu falei no bloco anterior, marketing efetivo, traz resultado, mas nunca, por melhor que seja feito, vai bater uma indicação, tá? Indicação está aqui, marketing está aqui. Lógico, que eu não vou nem voltar no assunto de que indicação um dia ela acaba. Mas ela é muito importante aí para o mercado. Agora que você comentou, eu refletindo sobre a tua resposta, passei a entender um pouquinho melhor. Então, eu estou imaginando que o cidadão, o internauta que precisa contratar um advogado, e quando ele pede uma indicação, ele recebe uma indicação, ele transfere para essa pessoa indicada a credibilidade de quem o indicou. E aí eu começo até a entender porque quando esse profissional indicado não dá certo, ele vai brigar com quem indicou ele, não é isso? Exatamente. Ele transfere a credibilidade. Exatamente, ele transfere a credibilidade. Quando dá errado, o cara fala, poxa, você me indicou aquele cara, me deu aquele problema e tal, como se a culpa fosse tua. Né? E a tendência é jogar a responsabilidade para o outro, né? Porque se ele vai buscar sozinho, com essa forma que você muito bem orientou os internautas, de buscar na internet, de verificar se o profissional está em evidência, atua ou já atuou naquela área, né? Aí a responsabilidade é dele sozinho, ele não pode culpar ninguém, né? Exato. Então, realmente essa transferência de credibilidade aí no mercado através da indicação. Alexandre, diz uma coisa, e como é que fica o custo financeiro de uma assessoria jurídica? Isso só está ao alcance dos grandes escritórios, dos médios escritórios, os pequenos escritórios, os advogados que estão começando, tem alcance ao custo desse serviço de assessoria jurídica? Perfeito. De marketing jurídico, desculpa. Marketing jurídico. Olha, hoje é um grande erro achar que só o grande pode ter uma assessoria, uma consultoria de marketing jurídico, né? Eu, por exemplo, sou focado em escritórios pequenos e médios, justamente porque o grande já tem a sua consultoria, já atuou em marketing, já tem o seu trabalho estipulado aí no mercado. Então, o foco é escritórios pequenos e médios, justamente para ajudar esse cara a entender como fazer o marketing jurídico e como evoluir perante o mercado. E os custos, logicamente, eu não posso ser focado em escritórios pequenos e médios e ter um custo de escritório grande. Então, os custos são adequados para o escritório pequeno mesmo. Só para ter um parâmetro, o menor custo de um marketing jurídico para um escritório pequeno, um advogado que está começando, pode ser menor do que um salário mínimo? Sim, pode ser menor do que um salário mínimo. Para você ter ideia de como é fácil você ter acesso, vamos dizer, aos segredos, entre aspas, do marketing jurídico. Lógico, cada caso é um caso, cada objetivo é um objetivo, ponto forte, ponto fraco. Então é preciso uma análise prévia antes de você criar um plano de ação para cada escritório e aí saber efetivamente quanto você vai gastar na sua jornada aí de talvez um ano investindo no seu marketing jurídico. Alexandre, nós temos algumas perguntas aqui dos internautas, mas estamos chegando ao final do programa e não vamos ter tempo de poder ver elas respondidas aqui no ar, ao vivo. Eu gostaria de saber se você poderia, agora nas suas considerações finais, inclusive deixar um e-mail para os internautas que não tiveram essas perguntas respondidas no ar, pudessem encaminhá-las diretamente para o seu e-mail. Eu gostaria desde já de agradecer aqui a sua participação, por ter aceito o nosso convite, né? E deixá-lo fazer as suas considerações finais. Muito perfeito. Então, o meu e-mail é alexandre.mota, com 2 T's, @Inrise Consultoria, Inrise é INRISE, consultoria tudo junto, .com.br. Meu telefone, quem quiser ligar, 3477-3443, aqui em São Paulo.
E eu me deixo à disposição e agradeço muito o convite novamente aí do programa aqui, que tem muita audiência. A gente costuma referenciar esse programa como um dos melhores aí para levar a informação também para o mercado. Tá? Então me deixo disponibilizado aí para qualquer um que tenha alguma dúvida em termos de marketing jurídico. Mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui o Alexandre Mota, que é especialista de marketing jurídico e apresentador do programa Conversa Legal, que vai ao ar toda semana, toda quinta-feira, às 17h15. E agradecer a audiência dos internautas e desejar a todos uma boa noite e até a próxima quarta-feira, às 21h45. Obrigado.